Olá pessoal, então a gente já sabe o conceito de proposição, né, que é uma afirmação da qual a gente pode usar a lógica bivalente, ou pode classificar em verdadeiro e falso. A gente vai aprender hoje na aula 3 tipos de proposições: a proposição geral, a proposição universal e a proposição particular. Uma proposição geral é aquela cujo assunto tem um alcance muito amplo. Tal proposição não é necessariamente imprecisa. Não há razão alguma para discutir as reivindicações que essa proposição está fazendo. Por exemplo, são exemplos de proposições gerais. Nossa empresa respeita o meio ambiente. E, segundo exemplo, nossa empresa se preocupa com as causas sociais. Ora, tais proposições são proposições gerais porque toda empresa, teoricamente, vai querer respeitar o meio ambiente e toda empresa se preocupa com causas sociais. Isso é bom para a empresa, isso é positivo para essa empresa. A linguagem explícita em proposições gerais é importante porque previne qualquer tipo de confusão por parte da audiência. Algumas pessoas não usam deliberadamente os quantificadores todos e sempre, porque pretende ampliar o que estão se dizendo, na proposição a uma classe inteira, sem deixar isso claro. Então, toda proposição, proposição geral, a gente tem 2 tipos, a proposição universal e a proposição particular. Na proposição universal, ela pode ser uma proposição universal afirmativa ou uma proposição universal negativa. E a proposição particular também pode ser uma proposição particular negativa ou afirmativa. Então, uma proposição universal afirmativa é uma proposição com a palavra todo ou todos, ou no feminino também, todas e toda, Todas as baleias são mamíferos, É um exemplo de proposição universal afirmativa. Ela afirma algo sobre uma classe inteira. Então, quando eu digo que todas as baleias são mamíferos, eu não vou nunca encontrar uma baleia que não seja mamífero. Tá? Então, é um exemplo de proposição universal afirmativa. Já numa proposição universal negativa, a gente vai usar a palavra nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Por exemplo, nenhum peixe tem pé. Tem pés, Nenhum peixe tem pés. Então ela nega algo de uma classe inteira, por isso é denominada proposição universal negativa. Uma proposição particular, ela também, como eu acabei de dizer anteriormente, ela também pode ser negativa ou afirmativa. Ela não se refere a um todo ou todos os membros de uma classe especificada pelo sujeito. Ela é geralmente marcada pelo quantificador algum, alguns, alguma, algumas. Por exemplo, algumas batatas não estão frescas. Alguns mamíferos são vegetarianos. Mas as proposições, a maioria dos brasileiros adultos dirige carros e uma boa parte dos brasileiros votou em fulano, são também proposições particulares. E a maioria das proposições que a gente estuda são proposições particulares. Desde que a classe inteira não seja mencionada, a proposição é particular. Seja grande ou pequena, uma parte. Já as proposições particulares ocorrem quando nos referimos a uma proposição universal ou particular, a gente está preocupado com o que na linguagem da lógica chamamos de quantidade da proposição. A proposição singular, ela contrasta com a proposição geral. Proposições universais, afirmativas ou negativas, são muito precisas. Nas proposições universais, nós estamos afirmando ou negando algo referente a uma classe inteira. E aí nós não temos exceções. Por exemplo, todo homem pode voar. É uma proposição universal, É uma afirmação que todo homem pode voar para toda a classe de homens, Homens e mulheres. Já as proposições particulares, ao contrário, são normalmente vagas. Então ele vai usar a palavra algum, alguma, alguns, algumas. Por exemplo, ele cobre apenas uma parte do território daquela classe que a gente está falando. Ela pode significar 99% ou 9%. Mas é possível que uma proposição particular seja bem precisa. Por exemplo, 16% dos corredores terminaram a corrida em menos de 2 horas. Bom, tudo que eu acabei de falar na aula de hoje vem de um site chamado Negociar Bem, e ajuda você a melhorar a maneira como você conversa, como você se expressa e escreve. Ok? Eu vejo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, procurar o professor em sala de aula ou manda e-mail. Forte abraço.